E aí, você vai começar esse episódio maravilhoso ou eu começo? Como é que vai ser? Eu tô nervoso, confesso. Eu também, mas vamos começar. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pod Abacaxi. Eu, co-host Rose Brandão, e o host Alain Ângelo. Hoje nós temos um convidado especial, né, Alain? Muito especial, né, Rose? Pra nós. Muito especial. E muita representatividade no mercado condominial. É isso aí, seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Carpá. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Eu devia ter vindo com uma camisa de abacaxi, mas eu tô confortável aqui com vocês. Sim, muito bom. Cenário bonito, tudo... Sim. Tudo... Energia boa. Opa, o que mais a gente precisa para bater né? um papo gostoso. Mas não. Pra quem já nasceu no condomínio, né, doutor? Vamos falar a verdade? O senhor nasceu, cresceu, foi criado no meio de condomínio, né? Quantos anos? Toda envolvida em condomínio. condomínio. Sabe que outro dia eu falei com meu pai, tá cansado, né? Porque a gente cansa pra caramba. Também, muito. Peguei pro meu pai e falei, pai, tô cansado, vou mudar de área. Familiar? Ele falou assim, mas você não sabe fazer mais nada, filho. É difícil. Você cresceu aqui na administradora, a gente... A vida inteira fazendo isso. Duro que é isso, quando a gente para pra perceber, fala, eu vou fazer o quê, né? Eu já domino o assunto, né? Vocês dominam o assunto ali. Tem propriedade pra falar, aí vai fazer o quê, né? Direito da família? Não dá. E quando a gente não quer, a gente acaba caindo também. Sim. Eu lembro quando eu me mudei quando casei e me mudei, né? Casou e mudou, né? Daí eu cheguei lá no prédio, minha esposa falou assim, ó, só tem uma coisa que eu quero te pedir. Pra você não ser síndico. Não se envolve aqui, hein? Eu falei, não, você acha que eu quero me envolver nesse condomínio? A gente tá chegando agora. Daí... Cumpriu? Então. Começa a ver as coisas erradas acontecendo. Não, a gente é picado, não tem jeito. Eu cheguei, eu fui descarregar aquelas coisas finais, né, que você compra, a tampa do assento, pra colocar a toalha. Daí a síndica chegou pra mim, deu um esporro, aquele desconcertante. Você tá vendo que você parou fora da faixa? Você tá levando essas coisas como? Você não pegou o carrinho? Eu falei, quem é a senhora? Sou a síndica. Eu falei, prazer, Rodrigo, sou novo morador, pode deixar, vou pôr o carro mais pra trás, adequar e fui embora. Daí, senti que tinha coisa errada. A gente trabalha com isso, a gente sabe quando tem coisa errada. Sim. Daí, tudo bem. Daí, o zelador, passei com o cachorro, o zelador olhou pra mim e falou assim, aquela cena de filme, né? Olhou e falou assim, vem cá um segundo. É o senhor nessa revista? E eu lá de camiseta. Sim. Eu falei, sim. Daí eu achei que ele fosse continuar, né? Falar ou qualquer outra coisa. Ele não falou mais nada. Fechou a revista. Só matou a curiosidade ali. Não, interna. mas ele tinha coisa pra... 2 semanas depois, eles me chamaram. Ela falou assim, a dona Mirces, que já é falecida, quer falar com o senhor. E daí fui numa reunião com as senhorinhas e fizeram as partes. E aí aconteceu. Aí você virou síndico. Eu virei síndico. A gente não aguenta. Eu pensei que a Mitz ia te pedir desculpa. Eu vejo assim, doutora, as pessoas falam assim, mas você é síndico de onde você mora? Eu falo, não tem jeito. Você começa a ver as coisas ali de um jeito ruim, você não vai meter, né, a cara pra fazer acontecer. Não, e você sabe fazer. Sim. E ou você fica de espectador reclamando, ou você vai lá e muda a tua comunidade, ajusta pro bem, enfim. Eu tenho um condomínio que eu sou proprietário, mas não moro. Eu adoro passar lá e falar assim, isso aqui tá abandonado, tá quebrado faz um mês, sabe? Você não é síndico? Não sou. Não é gratificante. Por enquanto. Né? Lógico, é uma delícia. Falar pro porteiro, aí você pega bem o porteiro, né? Fala assim, isso aqui tá quebrado. Fala assim, imagina, senhora, acabou de cair, o carro bateu aqui agora na luz. Mas é bom, Mas né? dá o azar, né? Bem na hora. Do fuinha passar. Eu gosto quando a gente encontra gente, que não tem nada a ver com o nosso chão. Como você aguenta? Como você aguenta? Os caras te chamam o tempo todo. Parece um ET, não parece um ET? Tipo assim, de onde veio esse povo? Rodrigo, a gente só tem amizade com os síndicos, porque o resto não aguenta. Não aguenta. Verdade. Sinceridade. Eu acredito. A gente vai pra um hotel com síndico. A gente se reúne, que nesse final de semana a gente vai sair. É só síndico. Pra ir numa imersão. Só síndico pra entender que vai ser o episódio. Mas assim, a gente vai se reunir e o intuito é assistir a imersão e depois sair. Sair e falar o quê? Mal de condomínio. Sobre condomínio. Sobre condomínio.
Mas a gente busca, os iguais buscam os iguais, né? A gente vai... Não aguentam. E assim, eu digo que ser síndico, ser advogado, a gente tem um papel na sociedade que não é só o papel financeiro de você trabalhar e ganhar, ter o seu emprego, assim. A gente efetivamente vê a mudança na sociedade. Porque a gente não consegue ver no Estado. Verdade. Mas aquela comunidade cara, que a gente vive. Você pega e arruma a academia, daí o pessoal, pô, que beleza, não sei o quê. Você troca o portão, você manda pintar, assim... Você é algo... Como é pequeno... Gratificante. Hoje eu cheguei a falar num grupo, falei, pessoal... Faz 5 anos que a gente reformou a área comum agora, né? A área de lazer agora. Mas fazem 5 anos que ninguém usa o salão de jogos. Tá tudo novo. Eu falei assim, o que eu posso fazer pra vocês usarem, né? Porque o espaço tá lá, tá novo ainda. A gente nem reformou, porque tá novo. Do jeito que foi entregue, tá lá. Não precisou pintar nada. Várias mesas e tal, de brincadeira. Ninguém nunca usou. Aí eu falei, o que a gente precisa fazer pra vocês usarem isso daí? Você sabe que... isso é engraçado, né? Porque se você coloca outras pessoas lá, pode ser que eles usem demais. E às vezes tem comunidades assim que para aquilo não funciona, pelo perfil, e às vezes muda um novo. O prédio também é cíclico, igual a gente é cíclico. Verdade. Daqui a 10... Lógico que o ciclo não é igual a algo rápido, mas daqui a 30 anos, 20 anos, aquilo que não era usado é usado. O que eu tenho feito, às vezes, é auxiliado na mudança de destinação de determinadas áreas. Porque às vezes o parquinho, a sala de jogos não funciona, mas às vezes uma academia vai bombar. Sim. Então isso é interessante. De acordo com o perfil do público, verdade. Mas é difícil às vezes acertar, daí tem um que não quer. Acho Rodrigo, que esse mas quando a gente faz a diferença em um condomínio, me corrija que você tem mais experiência do que eu, a gente faz a diferença num condomínio, começa a migrar os fuinhas, né? Eles veem que você não vai dar moleza, porque eu sou uma síndica bem séria, assim, e aí eles vão... Não é a maioria, que é o sonho de todo síndico, mas já começam a perder força e começa... Ah, sim. Quando você mostra o resultado, você vai apagando fogo. Mas, assim, esse é um perfil que eu gosto, porque a hora que você tira aqueles caras que estão fora do perfil, e é engraçado, né? Porque aquele que está fora do perfil, ele trabalha contra... E ele está sem dinheiro, ele trabalha contra o prédio para não aumentar porque precisa, porque ele está sem dinheiro, ele prejudica uma comunidade inteira. Mas quando você consegue transpor isso, daí ele vai embora, ele vende e vai embora. Mas o problema é aquele... e tem... Todos os prédios têm aquele chato, aquele antissocial que... se há governo, eu sou contra. Independente, não é questão financeira. Não é nada. A gente está numa sociedade que ela tem enlouquecido, né? Os grandes centros urbanos, as pessoas têm sofrido de doenças psicológicas, estresse, ansiedade, depressão. Sim. E logicamente que isso não é um problema, mas isso acaba trazendo transtornos. E dentro do condomínio a gente tem sempre alguém que às vezes traz um problema ou pelos... Tem condomínios que tem pessoas que o problema da pessoa é ingressar com a ação descontroladamente. Sim. Tem um condomínio que a pessoa tem 300 ações contra todo mundo. Piscou pro cara, ele entrou com uma ação. Nossa Senhora. É verdade, é complicado. Agora, isso. Uma coisa muito comum, Rodrigo, também dentro do condomínio, quando você está fazendo toda essa evolução, eu, pelo menos, acredito muito em energia, né? Quando você consegue quebrar essa primeira barreira, que eles começam a migrar, aí começa a vir para a mão do síndico. Por exemplo, eu estou com um condomínio com muito problema, começou um aluguel de uma antena, aí começa um inadimplente que está, sei lá, muitos anos com uma ação, começa a sair aquela... Acertar. Aí as coisas começam a andar, né? Começa a andar. Mas isso é feng shui também. Também a hora que você limpa, e assim, o condomínio é um local... que se não for feito a manutenção, a limpeza de energia, ele tende a acumular ali nos cantos restos de materiais, políticas antigas, aquele zelador está lá há trocentos anos, aqueles moradores que entram e eles acham que, por exemplo, a academia é o local para ele fazer massagem, porque ele já faz há 20 anos. Ele entra... tive um caso no condomínio onde o condomínio queria passar para a portaria virtual, mas eles não queriam. Por quê? Porque o porteiro era o cara que saía da portaria
e levava as compras para cima. Então, quebrar essa cultura, é muito limpar difícil. isso, e também daí é o prédio que você vai e tem esse problema, tem os pisos lá, a garagem é suja, então vai acumulando energia. Da hora que você dá aquela limpeza na casa, igual o Feng Shui, a hora que você arruma a sua mesa, parece que as coisas vão acontecendo pro bem. Fluindo, é vão fluindo, é verdade. Uma curiosidade que eu tenho do Rodrigo particular, vida particular, assim, você é casado, 3 filhos, tem os cachorros, não sei se você tem em casa, mas eu sei que você tem no escritório. Rodrigo, advogado, palestrante, entre outras coisas que a gente deve saber. Condomínio corre no sangue, não tem como fugir. Já. Você já se realizou profissionalmente? Falta mais alguma coisa? Difícil. Escreveu livros. Porque assim, a gente tá... Eu vou falar por mim, tá? A gente tá em constante mudança. E essas mudanças, assim, eu acredito que quando você começou lá na administração, me corrija se eu estiver errada, com seu pai, você não sabia que era condomínio, mas você não sabia que caminho que você ia seguir. Aí você se formou advogado, constituiu tudo, casou depois, não sei, enfim. E aí vamos falar só da sua vida profissional. E aí você se realizou. Mas parece sempre que falta alguma coisa, porque você está em constante evolução, ou você acha que agora... Rosa, eu vou começar pelo final, né? Eu acho que a hora que a gente para de crescer ou de viver, é a hora que a gente para de ter objetivos. E não importa onde você chegou, você tem que ter novos objetivos. A hora que você pensa, e já passei por isso com pessoas próximas, a hora que acho que eu cumpri minha missão, daí você vende, Deus recolhe, né? Não pode ser. Tem pessoas que quando o cara morre, ele trabalha até 80 anos, o dia que ele resolve parar, ele morre. Parar, ele morre. Cumpriu a missão, vai lá. Gente, já cumpri minha missão. Eu acho que ainda não cumpri minha missão, mas eu sou grato por onde eu cheguei, eu consigo hoje olhar, mas a gente acaba correndo mais do que corria assim no passado. Então, para chegar até aqui, outro dia a Carol, minha assistente, falou, até me chamou a atenção, falou acho que com o Thiago, preciso falar com o Rodrigo. Falou, não, é melhor não falar com ele hoje, ele já fez 12 reuniões. Eu parei para pensar assim, eu nunca me dei conta que tem dia que eu faço 12 reuniões. Às vezes eu chego esgotado em casa, mas eu nunca paro e falo assim, fiz 12 reuniões. Mas isso acaba virando sua rotina. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Tem uma frase que fala assim, cuidado com o mau cheiro da feira, porque você se acostuma com ele. Então, e para o bem é a mesma coisa. Então, a hora que você está acostumado a trabalhar em alta performance, aquilo já não te afeta mais. Não te afeta. Já mais uma normalidade, Uma normalidade. Mas, Rosa, eu tenho, acho que ainda muito a contribuir. Eu quero contribuir, assim... E outro dia um síndico virou para mim e falou assim, doutor, o que mais você vai construir? Você já escreveu um livro? Então já fizeram essa pergunta lá? Não, ele tinha falado, ele falou assim, os livros são maravilhosos, viu? Sim, obrigado, Alain. São a Bíblia do Síndico. Outro dia eu publiquei lá. Falei, gente, a Bíblia do Síndico. É muito bom ler seus livros. É muito eu tenho me dedicado, com certeza. E eu tenho procurado um viés que não é o juridiquês, porque o juridiquês ele separa a prática, né? Sim. O jurídico puro qual a natureza, qual a natureza jurídica do condomínio, quais os tipos de condomínio. Então, isso é importante, mas isso não ajuda o síndico lá na ponta. Então, eu procuro no dia a dia. Dar esse formato prático. Eu leio, tá saindo um outro agora também bacana. Não posso dar spoiler. Mas já é de primeira mão, já contou no pote. Já tô me sentindo, É isso aí. Já tô me sentindo. Vai ter que ter livro autografado, hein? Noite de autógrafo. Eu não respondi sua pergunta. Falta mais, então. Não, eu acho que sempre falta, mas você tem que ser grato pelo que você conquistou e buscar sempre mais. E não tô falando financeiramente. Não é disso que eu tô falando também. Conhecimento, Rose, assim, crescimento O profissional. que me move é isso, é fazer a diferença. A hora que eu faço diferença, você mencionou um parecer. Isso. A hora que você faz a diferença naquele parecer que você auxilia, a hora que você chega na ponta, assim, fui dar uma palestra em... Não lembro onde foi, talvez tenha sido Ribeirão Preto. Hoje mesmo eu mandei seu parecer para um grupo de 400 síndicos. Estavam perguntando algumas coisas. Eu falei assim, gente, olha o parecer. A hora que você faz a diferença, você atinge o objetivo.
Meu pai, E aí você vai adquirindo outros objetivos. Não vem falar do seu pai aqui, que eu ia tocar nele. Que eu ia falar assim, o gentleman do seu pai, que tá não sei quantos anos aí com a administradora dele, a gente nota, ele é incansável. Não, ele é incansável e ele incorruptível. Ele é íntegro, ele aos princípios dele, assim, é algo que eu admiro muito e com certeza foi o meu norte. Ele abriu o administrador em 76. Olha aí. Então, eu vendo ele, a trajetória dele, aí só que vocês dois, os dois filhos, acho que são três no total, que o outro é normal. Não é? É da área condominial também? Ele é normal, mas ele teve que ser inserido no... Agora ele que toca conversa de família. Não é conversa de família, doutora. É como vocês estão sentados ali. Uma vez minha esposa falou, eu não vou almoçar com vocês, vocês só falam de condomínio. Pois é, vocês só falam de negócio. Eu nunca tinha percebido que a gente só fala de negócio. É um assunto, é o nosso assunto. É normal. Mas assim, eu percebo que seu pai, ele tá assim, sempre... Eu já vi gravações dele em pod, depois a gente vai convidar ele, né, Alan? Convidar que ele vem com prazer. Nossa, e é assim, tem muito conhecimento para passar e continua aprendendo e continua repassando. Então, eu acho isso muito bonito. E assim, a gente às vezes passa pela vida e não fica sábio. Eu lembro de um rabino uma vez falando assim, às vezes um homem de barba é só um homem de barba. Meu pai não, ele tá sábio. Assim, ele tem insights, às vezes eu ligo para ele, o tempo tá dando um conhecimento para ele, assim, muito gostoso de aproveitar, porque ele... uma outra visão da vida, sabe? Uma outra ótica. Às vezes a gente está irritado, não sei o que, ele me mostra um outro caminho, então isso tem sido... E vou mandar um beijo para ele e vou falar para ele... Já convida, depois... Vamos convidar, sim. E vou falar uma coisa aqui para ele. Eu adoro suas frases. Eu também. Ele tem, quando vocês citam, frases, né? Você e o seu irmão citam muitas frases dele. Eu ouvi do meu pai. É incrível, né, Rosa? É incrível. Demais. Mas você vai resumir, então, ainda não chegou no objetivo, sempre troca de objetivo. Porque a gente atinge um e vai em outro, não é? Não teve uma governante que falou que quando chegar a meta, a gente dá uma meta. É tipo isso. A hora que a gente vida é se movimentar. É isso aí. A vida é um constante equilíbrio. Acho que é Sato, né? A vida é manter-se em equilíbrio, algo do gênero. Eu vivo falando que eu não vou mais aceitar cliente, chega uma senhorinha chorando no meu escritório que foi maltratada pelo síndico, eu já abraço, vamos lá. O Alan é assim, nas gravações passadas, ele falou pra mim, amiga, eu vou me aposentar. Aí, nessa daqui, ele falou assim, amigo, tô com 7 implantações só esse mês. Aí eu não sei se ele tá ficando louco. É que a gente vai mudando. Tem dias que a gente tá muito cansado, tem dias que realmente você quer largar tudo e vender água de coco em Porto Seguro. Aí você percebe que Você me levou para outro momento. Não é só o ano todo, né, Alan? Que não é só o ano todo. Aí você percebe que empurrar o carrinho de coco também tem suas dificuldades. Tem. Entendeu? Então, fazer o quê? A gente tá... Sonhar é fácil. Construir no mundo platônico é fácil. O difícil é realizar, é acordar cedo. Eu falo assim, você ir atrás dos seus objetivos. Hoje eu tô feliz, tô pleno, tô satisfeito de estar aqui com vocês. Mas tem dia que eu venho gravar e eu tô esgotado. Sim. Eu tô cansado, já passei por outro compromisso. Então, advogar quando você tá bem, ir para uma assembleia quando você tá bem, gravar, é fácil. Difícil é acordar cedo aquele dia que você fala, cara, eu quero ficar na cama. Que tudo deu errado, porque tem dias que as coisas... Tem dias. Mas ontem mesmo eu fiz uma implantação tão fácil, que, gente, foram 2 horas de implantação, tava tudo pronto. Tão fácil que eu falei assim, nossa, todas elas podiam ser assim. Mas só que a gente não cresce nesses dias, sabia? Só que tem umas, doutor, que tá 2, 3 meses, não sai, não termina essa implantação. Não termina, não sai, não tem nem o básico. Se as pessoas soubessem desse valor que o síndico tinha que ter, tinha que remunerar muito bem. É muito estressante. Mas a gente sabe que o síndico também precisa se valorizar, e daí tem uma concorrência desleal, e aquele que está começando, qualquer R$500 ele acha que tá bom. Pra ter experiência. E daí o que acontece? Daí chega numa assembleia, o Alan tá cobrando X, o outro tá cobrando R$300. Eles não colocam na balança a experiência, eles querem ir pelo preço. Sim. Só que o barato sai caro. Uma vez eu apresentei numa palestra do Ricardo, depois se quiser até passar aí no fundo, é fenomenal, que era o das tatuagens e o do bolo do Mickey, né? O bolo do Mickey bem feito, R$1.000. Bolo do Mickey por R$50, tá aqui.
Tudo é uma questão do quanto você quer pagar. É isso. Não tem problema. E o barato costuma sair caro. Sim. Não é pelo preço, é pela realidade, é pelo que vale. Assim, a hora que a pessoa acertou a mão e fez um bolo super, não custa mais R$50. Isso é. Uma vez eu tava concorrendo demora, numa unidade, 280... Quando isso acontece, já está detonado o condomínio. É isso que aconteceu. 284 apartamentos, eu tinha cobrado um valor, ele tava cobrando um salário mínimo, né? É advogado na minha região também. Eu falei assim, gente, eu não tenho condições de participar dessa disputa dessa maneira, então eu vou descer. Vocês elegem quem vocês acharem melhor, porque estavam brigando pelo meu valor, inclusive, né? Nossa, mas porque é tão caro? Vocês tinham que ter trazido gente que estão perto do valor. A gente não sabe. Enfim, passei na frente do condomínio, depois de 2 anos, destruído. A pintura já se foi, a manutenção preventiva já se foi. Às vezes, o básico do básico. Aí o prestador me ligou e falou assim, olha, o cara me pediu para instalar a internet lá, R$5 mil. Pra ele comprar lixeira. Aí eu falei que eu mesmo compro a lixeira. Ele falou, não, deposita na minha conta que ele que quer comprar a lixeira. Terrível. Entendeu? Então, mas o condomínio fui lá, eu depositei, o condomínio não tem lixeira nenhuma. Falei assim, então, né, além de não entender nada, ainda tá fazendo coisa errada. Com certeza. Isso é complicado mesmo. O cara, para 200 e quase 300 unidades, um salário mínimo não vai pagar o custo que ele tem. E se fechar, ele vai ou ele vai ganhar em outro lugar, ou ele não vai emitir nota, ou ele não tem assistente quando ele precisa de ajuda. Não dá, a conta não fecha. A conta não fecha. Não fecha. É muita responsabilidade, né? Um dia chega. Não, chega para os moradores, principalmente. Chega. E a gente já tem o desafio, assim, eu costumo falar que o nosso mercado, ele é um mercado feito para o volume, então a gente não consegue mais atender. Se você quiser ser síndico de um prédio, você não vai, salvo aqueles poucos prédios com perfil de ter um único síndico, aquelas 30 torres, mas assim, via de regra, o síndico do mercado, ele não vai sobreviver com um prédio, o advogado do mercado não vai sobreviver com um condomínio, então assim, a gente precisa chegar no equilíbrio, ter tantos prédios. Sim. E o preço é um desafio. Porque se você cobrar o que vale, você também não tem mercado. Fora, Então você tem que fazer uma ginástica. Sim. É aquela linha que eu falo, né? Aquela linha... o você tem break que se equilibrar. point, mas é difícil. Você tem que se equilibrar entre manter o preço aceitável do mercado ali, que você vai participar, e o preço que custa a tua estrutura também, porque você tem que ter uma estrutura. Nós fechamos um escritório no Brasil, no Nordeste, onde o mercado, nós entramos no mercado, pegamos clientes e o mercado virou assim, assessoria mensal, gratuita, em troca da cobrança. A gente saiu do mercado, a gente fechou as portas. Gente? Não, porque o que acontece? Quando a pessoa vai começar, e vou falar, eu também já comecei, né? Sim. Você também já começou. A gente se submete ao que o mercado pode dar pra gente. Então, faz de graça. Eu não quero criticar nem fazer um falso moralismo, mas assim, a hora que você está começando, qualquer coisa é qualquer coisa. É o que a vida tá te dando, é isso. Eu lembro quando eu comecei a advogar, eu não tinha o escritório. Sim. E não tinha despesa, não tinha funcionário. Era então, você por você mesmo, né? Se a pessoa oferecesse, valia a pena. E vou dizer, eu fazia muita coisa sem cobrar para aprender. Então, assim, as pessoas se aproveitaram, mas eu também estava me aproveitando. Mas tem gente, agora na fase que a gente está, a gente vê isso acontecer, arrebenta o mercado. Arrebenta o mercado. Sim. Mas daí a pessoa precisa saber o que quer. Mas normalmente, aquele cara que vai contratar, grande parte tem sim juízo. Poxa, o cara tem 200 condomínios nas costas, tem 15 anos de advocacia a mais, mas tem alguns que é preço. Você chegou lá, é preço. E se ele errar? Se ele errar, eu cobro depois. Não, cara, não é assim. Tirou referência, sabe quem é, de onde veio, puxou a capivara do cara. Não. Você me lembrou uma coisa, né? Tanta responsabilidade. Eu tô com uma ação aí de uma consultora que a gente ganhou, no qual o seu escritório está envolvido. Aí eu tenho, assim, entre o meu engenheiro, que não é fácil lidar com ele, eu, síndica, e o seu escritório fazendo as cobranças jurídicas, e aí conciliar tudo isso. Aí você falando, onde eu me encaixo nessa fala, a consultora mandou um monte de empresas lá, selecionou algumas que
que ele definiu que ele vai fazer a obra porque ele não está mais atuando no mercado, que não tem um CRE. Aí não verificou-se nem o básico. Nem o básico. Aí ele joga no meu colo, aí o seu jurídico fala, vamos ouvir a parte técnica. A parte técnica fala, não pode ser uma obra dessa forma. E eu, como síndica, aí o que passa na minha cabeça? Meu Deus, tem síndico que aceita isso? Tem. Jamais. Jamais. É um mercado, não nosso só, o mercado em geral às vezes aceita e vai, as pessoas estão sempre correndo e colocando todo o seu patrimônio em risco. Em risco. Lógico. Isso é uma coisa que eu jamais faria. Agora, polêmica. Polêmica e confusão. Pessoal. Vamos falar um pouquinho do CRA. Do CRA. Que tá o CRA tá tirando o sono do síndico. Do síndico. Vira dívida ativa. Já começa a vida condominial negativada. Muda o meu KNAI pra ele não me pegar nela. É isso aí. Muda o meu KNAI, não muda. Vai pra dívida ativa a cobrança dessa multa. Vai pra dívida ativa. Assim, é algo complicado. Não vou fazer um juízo de valor pra não criar mais polêmica. Sim. Mas vou fazer algumas colocações técnicas. O CRA está se colocando como responsável em função do termo administração, né? Mas, enfim, tudo envolve administração. Tudo. Né? Tudo envolve administração de escritórios de advocacia, de qualquer coisa. Mas o que acontece? Se eu tenho um conselho atrelado, por exemplo, administradora e imobiliária, se eu não posso contribuir para 2 conselhos, então o CRA ali não entra. Mas a partir do momento que eu coloco alguns KNAIs que estejam abertos à interpretação de administração, o CRA tem se achado responsável por essa gestão e pela inscrição do administrador. Não obstante, particularmente, eu entenda que a função de administração de condomínios, mesmo que traga a terminologia de administração, ela é disciplinar, assim. Inclusive, muitas são do CRC. É isso aí. Muitas administradoras do condomínio estão no Conselho Geral de Contabilidade. Mas eu ainda não vi quando tiver o conflito de CRC e CRA, porque o CRA está dizendo o seguinte, com esses KNAIs, os que ele tem autuado, nosso, acabou. Em defesa, os síndicos, condomínios dizem, não, mas é multidisciplinar. Eu não faço atividade exclusiva de administração. Eu envolvo engenharia. Por que eu tenho... Tem que entender de direito, tem que entender de um pouco de... Eu falei isso, né? Um pouco de psicologia. Às vezes o síndico, né? Se a administradora ela exerce o papel dela lá, o síndico administrativamente, ele só está no operacional. Ele seria o gerenciador e não o operacional. Ele não lida com número nenhum. Mas daí a gente tem essa questão. E se você pegar o embasamento legal do CRA, a lei, o que ele pode autuar, sim, empresas com administração, só que em nenhum momento ele trata o termo técnico condomínios ou síndicos, mas daí o que o CRA fez internamente, através de portarias, ele diz, olha, nós vamos autuar o síndico ou o condomínio ou a administradora por conta disso, dessas questões que envolvem. E só que essa circular, essa portaria, não é meio hábil para formar lei, virar lei. Mas eu tenho grande parte do judiciário entendendo que existe uma obrigatoriedade de inscrição. O que tem se buscado é fazer um contraponto dizendo, olha, é multidisciplinar, e daí a gente precisa separar o joio do trigo. Primeiro separar o síndico, separar a administradora, né? Então a administradora, hoje o CRA, a justiça tem entendido que o CRA deve autuar as administradoras, apesar de não ser o meu entendimento, e temos algumas decisões contrárias que eu acho que são louváveis e essa deveria ser a tendência, porque um conselho ele precisa dar subsídios e não apenas ser arrecadatório. É isso. Né? E para o síndico, se ele está constituído numa sociedade empresarial, né, que daí ele tem o KNAI dele, daí esse KNAI está entre aqueles que possibilitam. Qual KNAI não é do CRA? Você que não, então, do CRA, que não está escrito administração?
Ou gestão, ou que tragam outras opções. Por exemplo, eu poderia abrir uma empresa de operação em condomínio e venda de produtos, assim. Eu poderia abrir uma empresa com outra finalidade, com outro KNAI, mas se eu não posso burlar, porque se eu estiver burlando, eu também estou classificado errado e também é passível de autuação. É chato, mas, né? Mas o que acontece? Nas administradoras, aquelas que têm por finalidade administração de condomínios e imobiliária e são filiadas ao Cresce, a Justiça entende que não pode ter uma autuação do CRA. Porque o Cresce também prevê administração imobiliária. É esse o X da questão. Mais ou menos, porque ele já contribui para outro conselho e existe um conflito aí. O que eu percebi hoje, doutor, era sobre isso. Eu sou síndico, sou corretor de imóveis, já sou filiado, um síndico falou no nosso grupo, filiado ao Cresce com o KNAI de gestão de propriedade imobiliária. Né? Então, assim, ele já tá lá, o CRA não notificou, não foi atrás dele. Pra gente, assim, lógico, no nosso ponto de vista como síndico, teria que ter, então, um conselho específico para nós. Então, mas isso, porque é multidisciplinar, isso já foi foco de uma discussão legal, de um PL, eu não vou lembrar o número, talvez 5. Não é aquele que proíbe as procurações para eleição, não. Não. É um PL de um senador, Hélio José. Mas daí ele regulamentava, esse PL já caiu, ele regulamentava, e não é o primeiro, teve um PL também que caiu do Eduardo Azevedo, e ele, ele imputa ao CRA a responsabilidade de fiscalização. Então, assim, ele criaria uma reserva de mercado, ele tiraria de qualquer pessoa que não tivesse a formação administrativa, de administração. Mas eu entendo que a gente, como administrador, eu entendo que nós exercemos uma função muito diferente do que a gente aprende, muito diferente do que a faculdade nos ensina. Entendeu? Muito não teria nexo ter esse encaixe, doutor. Mas isso também acontece com o direito. A gente tem a teoria. Só que é mais direito. Você concorda que o direito a gente usa muito no condomínio? Não, usa, mas a gente também usa administração. Mas a questão é que não é só administração. A administração não é o carro-chefe do negócio. Isso. Enfim, e, doutor, e o síndico que não é administrador? Exatamente. Que é um engenheiro. Mas e às vezes ele é melhor do que o administrador. Então não quer dizer que ele vai ter que pegar alguém para assinar pela empresa dele. Não, ele vai ter que constituir uma empresa e ter um responsável técnico. Que não pode ser uma outra empresa. Agora eu falo para você. Que não pode ser uma outra empresa. Tem que ser um profissional. Igual quando você abre uma imobiliária. Você não precisa ser corretor, mas você tem que ter um corretor de responsável técnico. Eu, por exemplo, no meu caso, então, a minha empresa ela não é afiliada, mas eu pago anualmente. Mas daí eu acho, assim, preciso dar uma olhada, que daí você vai ter a empresa também tem que pagar. Não, tudo bem, mas aí pode ser eu mesmo. Que eu tô ouvindo. Pode ser você mesmo. Sim, pode. Como administrador. Não, minha preocupação era só essa, porque tem gente que por exemplo, tem uma amiga que é tecnóloga em gestão de recursos humanos. Ela é filiada ao CRA como tecnóloga. Mas ela não tá podendo assinar pela própria empresa mediante essa notificação. Entendi. Entendeu? Porque ela é de superior específico, né? Ela é de gestão de pessoas. E gerir o condomínio também não é uma gestão de pessoas. E outra coisa, é uma questão periférica, né? Assim, a finalidade não é somar, né? Resolver, ajustar, absorver aí a demanda do condomínio. Isso que deixa a gente assim, chateado. Tá fazendo algo que tá na minha finalidade. Acabou, aí chega, é isso. Acabou, então paguei. Já não tem mais preocupação, né, Alain? Doutor, dá uma palavra então para os nossos amigos síndicos aí que estão preocupados, o que eles podem fazer? Larga a sandália e... Larga a sandália, né? o que, tipo assim, no sentido que, para acalmar, né? Ou se filia, que nem eu falei para as pessoas, pessoal, a gente tá vendo o mercado mudar, quem não tem ainda, vai fazer um técnico em administração, começa a administração EAD, vamos mexer. Eu acho assim, primeiro que precisa de uma associação que pode refutar isso em âmbito coletivo. Então, precisa de uma classe que lute pelos direitos e não precisa ser... não existe um conselho, logicamente, mas existem associações de síndicos. Esses podem também pleitear em direito coletivo. Associação de administradores, esses podem pleitear em nome coletivo.
E associação com associados, porque tem algumas Não, e com 2 anos de mercado, enfim, outra coisa. Tem algumas que eu crio, eu sou presidente, eu sou o único dono. E a finalidade tem que ser social e atender ao interesse coletivo. Ótimo. E outra coisa, o síndico, pessoa física, ou a própria empresa, ele pode, em defesa dos seus interesses, ingressar com mandado de segurança, com uma ação para inibir. Então, é absoluto? Não é absoluto, mas tem sim entendimento, por hora minoritário, de que o síndico não tem obrigatoriedade de inscrição. Então, ou você vai lá, se associa entende que não tem o que fazer, ou você refuta, e daí você pode vencer. Só que se você não for administrador, você não se associa. Porque senão você vai perder anos de mercado e daí você vai receber multa, daí você tem que tomar uma medida. E aí, inclusive... E se o caso for associado, aí você vai ter que buscar uma solução. Ou fazer o curso, ou abrir uma empresa, colocar um responsável técnico. Que aí eles podiam dar um tempinho, né? Você acha que tem chance de jurisprudência disso aí um dia? Uma decisão mais... eu acho. Você acha que caminha? Como opinião pessoal, né? Eu acho. Já tem algumas decisões contrárias. Assim, como é muito novo, é um terreno... novo, a gente não sabe como vai se comportar. Assim, é isso aí. Hoje você tinha só o CRA imputando. Hoje você já tem a parte contrária. Alguns síndicos ingressando com ações e isso vai uma ação coletiva de tentar prevenir isso ajudaria de alguma maneira? Logicamente, mas somente uma associação poderia ingressar com essa ação e não Bora uma formar empresa. uma associação, unir todo mundo, esses sindicatos. Então, mas nós temos um problema no nosso mercado, né, que, infelizmente, por mais que os síndicos são unidos, mas não tem entidades fortes, não né? Tem. Assim, a gente tem algumas entidades representativas... Mas eu percebo que é porque essas entidades, elas querem apenas vender. Elas não estão te ajudando enquanto tentar uma representatividade. Elas querem te vender coisas o tempo todo. A gente se sente usado, né? A gente se sente usado. A palavra certa é usado. Assim, não é assim, pessoal, o que a gente vai fazer para mudar? Vamos utilizar... Não é isso. Não tem uma orientação. Como você falou, a entidade de classe, ela tem que te dar também um apoio, concorda? Não é só monetizar ali e receber as inscrições. Né? Tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida. E a gente percebe que isso não existe. Entendeu? A gente precisa mesmo... Mas sempre é tempo, vão surgir novas pessoas. Se a gente formar uma associação, a gente vai acabar te elegendo como presidente mesmo, sem querer participar. Eu não sei se eu tenho, mas... Nós já vamos intimar. Nem agenda, né? Nem agenda. Nós já vamos te intimar para ser o presidente. Mas eu procuro trabalhar bastante também. Tenho meu trabalho remunerado e procuro trabalhar em prol da não, o que eu falo para as pessoas, para mim talvez não muda nada. Né? Como eu disse, se eu tiver que afiliar a minha empresa, é pelo valor do que aparece do contrato social lá. Aquele valor que a gente coloca, é pelo aquele valor, né? Dá R$700, até 10 mil dá R$700. 700 e pouco. 700 e pouco. Então, pra mim não muda nada. Mas e hoje eu atendi uma síndica que tinha um condomínio só e foi notificada. Entendeu? E às vezes tá ganhando pouquinho. Ela falou, não tenho dinheiro pra pagar. Tem 48 unidades, não tenho dinheiro pra pagar. É duro, a gente tá de frente aí. E doutor, e o síndico morador, como fica nessa história? Ele tá gerindo o próprio patrimônio, mas ainda sempre está exercendo uma atividade administrativa. Essa é uma das coisas também que são utilizadas como argumento. Primeiro que ele pode ser não é um cargo. Não é uma profissão. É um cargo eleito. Então, assim, é um cargo. Como é que eu vou regular, imputar ao conselho um cargo eleito? Aprendendo novas coisas, é isso. Então, é diferente. Ser síndico, a lei traz que qualquer um pode ser síndico. Sim. Então, assim, sou síndico. Daí agora eu não estou regulamentando. Porque se eu regulamentar, ok, qualquer um pode ser síndico, mas tem uma lei de igual hierarquia que está dizendo assim, qualquer um pode ser síndico, mas para ser síndico eu tenho que seguir a lei. Hoje não tem, então qualquer um pode ser síndico. O que eu tenho é um conselho específico dizendo, olha, mas se você for administrador ou síndico constituindo empresa, eu vou te autuar. Eu tenho legitimidade. Por quê? Porque eu tenho uma portaria interna que me dá poderes. Mas assim,
essa portaria interna tá onde, hierarquicamente? Não tá. Ela não tem poderes para isso. Essa portaria interna foi votada por alguém? Internamente. Porque eu, como filiado, nunca recebi nada dessa... Não. É o que traz o embasamento técnico do CRA para que eles tenham legitimidade, segundo eles. Porque também o síndico está sem a bola da vez ultimamente, né? Um empreendimento síndico é a bola da vez. Nossa, tá demais. Síndico é a bola da vez. Quando a gente começou... Não tem um dia de paz, doutor. A gente não tem um dia de paz, doutor. A gente precisa de um dia de paz. A gente é humilhado todo dia. Todo dia, né? Deixa um dia, até estranha. Até o CRA agora vem humilhar a gente. Humilhar a gente. Mostrar que a gente não tem condições de pagar. Mas quem sabe, eu ainda acho que em algum momento possa existir aí um acordo ou uma coerência, porque são pessoas sensatas, é uma entidade séria, tem gestores, então quem sabe não se chegue aí a uma coerência que é o ideal, né? Verdade, esse pódio tá muito sério hoje, Alain. E tá de muito aprendizado, né? Demais. Então, pessoal, você tá aí inquieto com isso, calma. Calma que uma hora vai resolver. E busca advogado para te ajudar. Se você for notificado, né? Você acha que tem que buscar E frequente também bons eventos para você ouvir opiniões. Isso é muito importante, porque, Rodrigo, nosso setor também está muito carente de bons eventos. Tá carente, mas assim, se a gente pensar, eu lembro 10 anos atrás não tinha eventos, né? A gente passa assim. Porque a gente é a bola da vez. A gente é a bola da vez, mas isso vai regular. Tudo novo regula. Então, uma hora os aventureiros vão sair do mercado e vão ficar os eventos sérios. A gente sabe os eventos sérios. Então, o marinheiro de primeira viagem vai em todos. Nós que já estamos há muitos anos no mercado... Eu já fui em todos também. Então... procura de conhecimento. Já hoje conheço, já não vou mais. Obrigado, tá tudo certo, mas não vou. Então a gente conhece, é flopado. A gente tá dando isso aqui, ó. Flopado, não vou. E outra coisa, e quem vai expor? Algumas vezes fulano de tal. Poxa, que legal, vou conhecer um cara novo. Ele é síndico? Não. Ele é advogado? Não. Mas ele vai falar sobre administração em condomínios com qual experiência? Falar de mim com qual experiência? Não, ele trabalhou 10 anos no centro, mas assim, o que tem a ver? Todo mundo tem a ensinar, sempre. Mas assim, não dá para as pessoas se aventurarem. E o nosso mercado é diferenciado. Nada como você tá dentro para você ter uma noção teórica e uma mão na massa. É muito específico. É muito específico. Se o cara for um teórico, ele não sobrevive só. Melhor do que se ele for um prático, ele sobrevive melhor do que ele for só um teórico. Mas se ele conhecer todas as teorias, ele ler todos os livros de condomínio, direito, administração e colocar ele lá, não é o que vai acontecer. E o contrário também é verdadeiro. Se ele for só um prático e não conhecer a lei, ele vai fazer um monte de coisa errada. Vai fazer. Tem que ter um meio termo. Tem que ter um meio termo. Mas que corte isso que eu vou falar, né? Se a Rosa achar que é melhor. Mas tem muita gente aí se intitulando o maior síndico do Brasil, estando no Simples Nacional. Eu queria entender como que as pessoas conseguem fazer esse milagre. Então... Tá. A propaganda é a alma do negócio. Né? Então, mas o CONAR regulamenta esse tipo de propaganda também, né, doutor? Sim, mas... Então eu posso denunciar se eu ver alguém ali. Pode, mas vira e mexe aparece, né? E às vezes a gente até encontra em eventos, olha, esse é o cara... Isso. É o cara mega síndico, não sei o quê. Daí você vai lá e fala, e aí, tudo bem? Daí ele diz, nós vai, nós quer. Assim, cara, nós vai, nós quer. Assim, isso constantemente ocorre no mercado, mas eu costumo falar... Aí você vai ver o CNPJ tá no Simples Nacional. Mas como é que você tem tantos condomínios no Simples Nacional? Porque eu saí do Simples Nacional em 2017. Eu amaria voltar pro Simples Nacional pra te falar a minha verdade, viu? A gente não entende, né? A gente não entende. Mas o meu pai costuma falar uma frase, já que você falou dele, Rosa. O tempo coloca cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo. Esse é o Gabriel. O tempo adorei, da razão. muito bom. É só esperar o tempo. E não sobrevive. Não sobrevive. E daí, complementando só a última frase dele, que é o voo de galinha. Nossa, essa frase... Essa frase, a gente fez um podcast com ele sobre o voo de galinha. Meu porque Deus, é maravilhoso. E às vezes assusta a gente. A gente sempre lembra, né, Rose? Voo de galinha. Porque surgem pessoas novas. Assim, nós não somos absolutos. A gente vai ser superado. E não vai agradar todos. E não vai agradar todos. O tempo todo. E tudo bem. Tem mercado pra mim, pra você, pro outro. Mesmo. Tá tudo certo. Mas a hora que entra um novo player, que às vezes assusta, daí você às vezes só dá o tempo dele ali, dá o tempo que não do dura. dele. A curva de... não tem. Assim, o que a gente faz... Não tem máscara que resista ao tempo. Não tem máscara que resista ao tempo e não existe
caminhos curtos. Não dá pra cortar o caminho. Não dá. A gente que tá nessa aí há mais de 10 anos sabe que a coisa tem maturação. Daí o cara liga assim e fala assim, doutor, me arruma uma boquinha de advogado ou de síndico profissional. Tipo, isso não é boquinha, Até cara. ofende, né? Até ofende. Eu fui pra Joinville dar uma palestra na OAB e o público era falando pra jovem advocacia, daí eu falei assim, olha, vocês estão dispostos, vou falar sobre a profissão, vocês estão dispostos a abrir mão da noite de vocês por 10 anos? É isso aí. De segunda a segunda? E os caras olharam assim, eu falei assim, eu abri. Talvez você não precise abrir todos os dias como eu abri, mas assim, para chegar lá, você tem que se dedicar, você tem que... É um caminho... É um caminho. É uma estrada difícil. Em 2017 eu fiz um texto, né? Depois eu até compartilho, que chamava o preço do sucesso do crescimento, né? Quanto, porque muita gente ficava falando, nossa, toda pessoa que eu encontrava conhecida na cidade, nossa, você tá um sucesso, nossa, você tá um sucesso. Naquele dia eu tava tão irritado de escutar isso, que eu fiz um texto em 2017, sobre o 2017, sobre o preço do sucesso. Quantos aniversários eu deixei de ir, quanto Natal e Ano Novo eu não viajei com a minha família, quantas coisas eu não perdi para conseguir o meu trabalho, que não é um sucesso. Porque eu trabalho, vou ter sucesso, digo que eu não trabalhar e ganhar dinheiro. Aí sim, nós vamos ter o sucesso merecido, né? Não é um acaso, né? Não é um acaso, é uma construção, dura. O sucesso é uma árvore de sementes amargas e de frutos doces. Mas isso aí. É muito amargo, demora muitos anos lá para baixo. Né? E a gente ainda é novo, ainda tem muita humilhação para passar nesse mercado, né? Muita. Vamos lá então para nossa pergunta-chave. Nossa pergunta-chave, e ele não vai escapar dessa pergunta. Não vai escapar nem de pôr o óculos. Isso, dentro do mercado atual que você convive. Não, pera aí que a gente vai ter que tirar uma foto. Olha lá, Rose. Pra registrar, pra né? registrar, pra registrar. Que ele pôs esse óculos. Ele pôs o óculos, Rodrigo, o que é um abacaxi pra você? O que é um abacaxi? Uma fruta saborosa, essa deliciosa. Não vale. E vou dizer uma coisa, o abacaxi, ele é um excelente digestivo, né? Depois você come, você exagera, às vezes a gente desconta comendo. É uma delícia aquele... Eu vou falar como minha psicóloga falou um dia pra mim, não racionalize. Não racionalize o abacaxi. Não seja racional com o abacaxi. Tem sempre um lado difícil, alguma coisa que nos atrapalha. Eu vou te falar uma coisa, Rosa. A estrada caleja a gente, né? E assim, eu vou sem qualquer soberba. Assim, eu já tô tão calejado nessa estrada da vida, assim, que o que é um abacaxi... A hora que vier, a gente descasca. Assim, o que a gente faz, a gente passa a ser resolvedor de problemas. Então, vai vindo quadrado, a gente vai chutando, arredondando. Assim, isso aí. E o dia que não tiver problema, a gente não precisa da gente. E eu acho ainda que o advogado, em alguns momentos, é pior que o síndico. Eu acho que o síndico sofre mais humilhação que o advogado. Sofre, com certeza. Mas o advogado, ninguém bate lá e fala assim... Tô com dinheiro, quero fazer tô com um condomínio bom aqui, vamos assinar um contrato? Não, ele não quer. Se ele tá tudo bem, não quer o advogado. Então, assim... Isso é verdade. É bucha atrás de bucha. Sim. E, assim, e a gente acaba nem entrando... Lógico, tem buchas maiores e menores. A gente vai arredondando e... É isso. E o abacaxi é saboroso. O abacaxi é essa bucha. Mas o abacaxi é saboroso mesmo. E eu tenho uma pergunta pra vocês. Por que pode abacaxi? Isso. Porque é o abacaxi do condomínio. Nós só descascamos o abacaxi. Um pó de abacaxi. Com um cenário lindo desse. Com pessoas brilhantes como vocês. Abacaxi é coisa boa, cara. É coisa boa. Com esse alto é coisa astral, boa. né, É do abacaxi que vem nosso ganha-pão, gente. Não é verdade. É descascando abacaxi que a gente sobrevive. E o que seria a vida sem abacaxi também? Sim. É isso aí. E a gente quis trazer os temas que são penosos para nós. Você vê que a gente forma um podcast que tem assuntos novos, né? Todo tempo. É isso aí, não porque precisa abacaxi nem pensar. todo tempo, não precisa nem pensar. Todo dia tem um abacaxi bom. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente se sente muito honrado. A gente já tá até com 50 minutos. A Joyce já fuzilou a gente com o horário aqui desde os 35 minutos aqui, ó. Você é muito ocupado. Você é muito ocupado. Mas a gente gostaria Nós estamos até com a mão gelada, tão nervoso aqui. Mas eu conheço o caminho, agora quando vocês estiverem gravando, eu volto. Pode ver, esse é o nosso estúdio oficial agora do Pô de Abacaxi. Vai continuar pra sempre com a gente
novamente aqui. Show. E venha e vamos mais chamar vezes. O Gabriel. Já ficou com E se ele falar não, a gente não, vai ele vai falar ele sim. fala com ele. Ele vem com prazer. Nós vamos mandar o motorista do Pão de Abacaxi buscar ele. E o carro é um abacaxizão? O carro é um abacaxi elétrico. Eu vi na porta o carro. Achei bater um motorista também. Um abacaxi elétrico. Tipo cara, um desenho animado. Tipo Miranda. Isso aí. Achei que fosse ela, mas... então, você vê Meu isso. Deus do céu. Bom, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tranquilizem o coração. Isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o escritório do Dr. Rodrigo. Ajuda a gente nos condomínios no dia a dia, né, Rosa? Isso é muito bom. Quando a sua equipe te auxilia, o síndico trabalha melhor. Então, o síndico tem que ter braços. Tenha um bom escritório de advocacia, tenha um bom escritório de engenharia quando você precisar. E é a vida que segue, né, doutor? E assim, aí, cada um descasca uma parte do abacaxi. Com certeza. E a gente come ele gostoso. Na beira da praia. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.